Queridos, estamos aqui para gravar a segunda parte do testemunho do irmão Juvenal, e quem já teve o privilégio de ouvir a primeira parte, viu quão precioso, foi o início da caminhada desse irmão no Senhor. Ele tem 72 anos de fidelidade ao Senhor. Hoje ele está com 84 anos, entregou a vida para Cristo com 12 anos de idade. E o testemunho do irmão é um testemunho maravilhoso. E ele parou no vídeo anterior falando sobre como ele foi impactado com a oração do irmão Zé João, que fez aquela oração para que chovesse lá no sertão. Eles estavam há muito tempo sem chuva e a chuva veio. E então o irmão Juvenal falou que nunca mais vai esquecer daquela oração. Ele vai começar desse ponto e depois nós vamos fazer algumas perguntas para ele, para nós irmos interagindo aqui nesse testemunho. Deus abençoe a todos, seguimos juntos, então vamos ouvir o nosso querido irmão Juvenal. Seja bem-vindo, é muito bom tê-lo conosco aqui no nosso canal Comunicador Integral. Fique à vontade. Nós, em primeiro lugar, agradecemos ao Senhor nosso Deus por ter nos dado esse privilégio de servi-lo e ser guardado por Ele, por todas as nossas caminhadas. Eu lembro, meus irmãos, que as viagens que fizemos, o Senhor realmente nos orientou, nos guiou, nos guardou. E quantas amizades, quantas comunhão tivemos. E quantas pessoas nós vimos se entregar ao Senhor. Muito maravilhoso. E depois desse acontecimento, nós voltamos para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu trabalhava, servia o Senhor, pastoreando os irmãos na Rocinha. Podia só falar um pouquinho mais alto. Mais alto. Porque eu deixei meu trabalho, porque eu era profissional, trabalhava como montador de offset, gráficas, como comecei na Rio Gráfica Editora Limitada, na rua Itapiru 1209, no Rio, perto do Catumbi, e morava ali perto. E dali eu fui trabalhar no outro lado da cidade, esqueço agora, ali trabalhei 5 anos, naquele lugar, noutra firma, a GGS, e assim por diante. Depois voltei para a Rio Gráfica, mais 1 ano e meio, depois saí, voltei para Bom Sucesso, para trabalhar. E trabalhando e servindo os irmãos. Um dia, estava já trabalhando 2 anos nessa firma. Eu até lembro a revista que eu fazia, Casa e Jardim. Mas um dia, o Senhor falou no meu coração que não era mais para mim trabalhar, servindo aos irmãos e trabalhando na gráfica. Aí eu pedi as contas daquela firma. Eu disse ao nosso chefe, o senhor Walter, Sr. Machado, Sr. Machado, eu quero pedir as contas, senhor. Por quê? Você vai viver de quê? O Senhor proverá. E eu pedi as contas daquela firma e fui ficar só servindo o Senhor, servindo aos irmãos e servindo ao Senhor, ajudando os irmãos. Irmãos, e dali houve muitas experiências tão maravilhosas que não dá para falar tudo, claro. Mas só Deus sabe como o Senhor nos abençoou. Eu lembro uma só coisa que eu saía da favela do Catumbi ali, pegava a Avenida Niemeyer, ia em direção ao Leblon a pé. E pegava a praia do Leblon, ia até no Ipanema, e no Ipanema dobrava à direita, à esquerda, e voltava, e na casa de uma família que eu ia visitar aqueles irmãos. Quanta experiência, tão maravilhoso,
E nessas caminhadas, o Senhor falando comigo, irmãos, usando cânticos. Eu lembro que um dia eu vinha de uma visita dessa, o Senhor me deu um cântico. E eu não sou nem lembrado do cântico que o Senhor me deu agora, mas um cântico maravilhoso. Mas o Senhor me deu muitos outros cânticos para a glória dele. E um dia o Senhor me deu esse cântico assim. Olha só o cântico. Eu não estou só. Porque o Senhor Jesus disse aos discípulos: não vos deixarei só, voltarei para vós. E quando eu li esse versículo, o Senhor falou no meu coração e me deu esse cântico. Eu não estou só, pois Cristo está comigo. Eu não estou só, pois Cristo está comigo. Eu não temerei as lutas que vierem, pois Ele é o meu amigo. Eu não estou só, eu não estou só, pois Cristo está comigo. Você também não está só. Eu cantei também depois. Você não está só. Irmãos, todos vocês não estão só. Todos começaram a cantar comigo naquela reunião. Não estamos só. Cristo está conosco. Foi um momento muito bom, muito bom. Meus queridos, e assim foi. E nós caminhamos, e um dia teve uma reunião em Bom Sucesso, uma reunião da Convenção da Igreja da Restauração do Brasil. Eu fui naquela reunião e houve ali um grupo do Rio e outro de São Paulo para eleger quem seria o presidente da convenção. E o Rio de Janeiro ganhou, o grupo, né? O candidato do Rio ganhou. E houve ali uma dificuldade. A segunda votação, o Rio continuou ganhando. Aí foi eleito o presidente da convenção da Igreja da Restauração do Brasil. Eu olhando aquilo, eu fiquei assim, e aquilo ficou assim no meu coração, sabe? Na minha mente. Por que isso? Eu fui para casa, e aí eu tive uma experiência muito boa, amor. Só Deus pode fazer isso. Eu senti a direção do Senhor em ler as epístolas dos apóstolos. Paulo, João, Pedro, enfim, todas as epístolas. E eu li, comecei a ler. E em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo escrevendo diz: aos irmãos que estão em Corinto, graça e paz vos seja multiplicada. Irmãos, Corinto, uma cidade da Grécia. E eu comecei a ver os irmãos da Igreja de Deus que estavam em Corinto. E no capítulo 3 de Corinto, 1 Coríntios, Paulo disse que falou o seguinte: vocês são de Deus. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Senão ministro pelos quais crês. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu crescimento. Nós somos servos de Deus.
Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Aí eu vi que Paulo estava falando que ele servia a Deus, ajudando os irmãos. Ele lançou a semente, ele plantou a palavra, ele evangelizou, ele pregou. Agora Paulo, certo, né? Ele estava apacentando. Meus queridos, e assim foi. Muitos, lá em Apocalipse, aqueles primeiros capítulos de Apocalipse, eu vi a igreja, né? Fulano de tal, a igreja em tal lugar, a igreja em tal lugar, a igreja em tal lugar. Então, me veio assim, por segundo entendimento, que a igreja é a somatória dos filhos de Deus que mora no município. Aonde mora os irmãos? O município. Exemplo, a igreja de Deus que está no Rio de Janeiro, a igreja de Deus em Macaé, a igreja de Deus em Campos, a igreja de Deus que está aonde vive aqueles. Então eu vi, o Senhor começou a mostrar que o Senhor, o limite da igreja é o limite do município. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Filipos, todos são cidades, todos são lugares. Então, meus queridos, nesse tempo eu fui em Curitiba, está com o irmão Aniceto, que já está falecido também, meu querido irmão. E ali eu cheguei, fiquei ali com o irmão Aniceto, e em cima da mesa, na cozinha do irmão Aniceto, tinha um livro, um livrinho pequeno. Eu peguei o livrinho, abri, e na capa do livro estava lá a Igreja Cristã Normal, a Igreja Cristã Normal do irmão Watchman. Eu comecei a ler aquela revista, aquele livrinho, e tudo aquilo que estava naquele livrinho que o irmão Watchman escreveu, eu estava vendo, eu estava começando, o Senhor estava me revelando, e aquilo ali me ajudou muito. E ali com o irmão Aniceto nós conversamos. O irmão Aniceto fazia parte da Igreja de Restauração também? E o irmão Aniceto fazia parte da Igreja da Restauração também. Entendi. E nessa época vocês estavam congregando e pastoreando, né? O senhor no Rio e ele em Curitiba. Ele em Curitiba e eu no Rio. Aí eu comecei a ver. Bom, meus queridos, olha, eu morei no Catumbi, quando eu fui aqui do interior do estado do Rio. Depois do Catumbi, eu fui morar perto do Meia. Do Meia, eu comprei um apartamentozinho em Lucas, Pará de Lucas. De lá, eu vendi o apartamento, minha esposa não se deu bem lá, porque morava numa clínica e tinha aquele cheiro do remédio, aquelas coisas. Dali, eu comprei uma casa na Cidade de Deus. E na Cidade de Deus eu vivi muitos anos, e ajudando os irmãos, servindo o Senhor, ajudando os irmãos na Rocinha. E dali, da Cidade de Deus, o Senhor usou um irmão, e hoje está bem idoso, que mora na Taquara, em Jacarepaguá. E aquele irmão Salomão, ele chegou lá em casa e falou para mim: Juvenal, o Senhor me deu uma palavra, uma revelação nesta noite, eu vim falar para você aqui. Falei: pode falar. Ele falou: o Senhor falou comigo nesta noite, vende a sua casa, vende esta casa e vai morar no Frade. Região serrana de Macaé, onde nasceu a minha esposa e onde foi criada. Região serrana de Macaé. Eu falei: olha, se o Senhor está te usando,
Se é a palavra do Senhor, eu quero dizer a você, a minha casa está à venda nesta hora. A partir desse momento, a minha casa está à venda. Meus queridos, eu nem coloquei placa na frente da casa. A minha casa era de frente de uma praça bem grande. No outro dia, chegou um senhor em frente à minha casa, bateu palma e olhou para mim. Eu vim abrir a porta, ele olhou para mim e falou: você está vendendo essa casa, por acaso? Eu falei: estou. Pois é. Qual o preço desta casa? Eu falei: olha, eu quero 130 reais. Não era R$1.000, era, não lembro mais agora no momento, mas não era real, né? Não era real. Era cruzado, né? Cruzado. Eu acho que era 130 cruzado. Aí ele falou: eu posso te dar 100 mil hoje e 30 mil daqui a um mês? Falei: pode. Ele falou: então pega o documento que você tem desta casa, vamos lá na Barra da Tijuca e vamos lá, que vamos no banco, vou passar 100 mil reais para a tua conta e nós vamos no cartório, você passa o documento do meu nome. Tudo bem, vamos lá. Fomos lá, fizemos isso. E a partir daquele momento, ele passou a ser dono da casa. Eu falei: agora eu vou entrar em contato, pegar um caminhão para fazer o transporte essa semana. Meus queridos, eu entrei em contato e um caminhão que pegava fruta no Frade e trazia para Niterói, foi lá onde eu morava. Naquela semana pegou toda a minha mudança e fomos para o Frade. Fomos morar no Frade. No Frade, eu morei dentro do comércio. Depois eu fui lá, comprei um sítio chamado Usina, e ali morei uns anos. Mas nesses dias que eu estava morando lá, nesses anos, foi 2 irmãos, um de Macaé e outro de Cabo Frio, lá em casa. E chegou lá, eles disseram para mim: eu soube que o irmão não está mais em nenhuma denominação, que Deus te revelou que a igreja é o corpo de Cristo na cidade com todos os irmãos. Eu falei: realmente é. E eu quero dizer aos irmãos, nesse momento, que eu não falei antes, que quando eu fui revelado, eu falei com os irmãos na Rocinha que eu agora não estava mais naquela denominação chamada Restauração, mas que agora eu via que a igreja, não só nós na Rocinha, mas todos os irmãos na cidade. Agora uma pergunta, o senhor tem uma parte do testemunho, o senhor já me contou algumas vezes e me edifica bastante. Me impressiona, queridos, a disposição no coração do irmão Juvenal em obedecer à voz de Deus. Vocês viram a respeito de quando o senhor falou com ele para vir para Macaé, saindo do Rio e vir para Macaé, né? Ele obedeceu prontamente. E tem um outro fato muito interessante, que quando o Senhor fala com ele, ele vai até a convenção, a próxima convenção de pastores da Igreja Restauração, e com graça, sem dividir, sem brigar com os irmãos, ele fala o que o Senhor tinha revelado para ele. Os irmãos aceitam e liberam ele para cuidar da igreja da Rocinha. E anos mais tarde vai acontecer algo fenomenal, porque aí então o irmão Juvenal viu que era mais importante, né, os irmãos terem um local para morar do que aquele antigo templo da restauração que ficou com eles, né, que transformou ali num prédio para os irmãos morarem, e então eles foram reunir nas casas. Então eu queria que o senhor faça um pouco dessa experiência. Lá da convenção,
né, quando o senhor chegou, depois de toda a revelação que o senhor teve do Senhor, da Igreja de Jesus na cidade, como o senhor falou na convenção, qual foi a reação deles, né, na próxima convenção? Não foi, ajudando aqui o irmão, não foi bem na convenção, foi depois da convenção, numa reunião dos pastores, que eu fui lá e falei com eles do que o Senhor estava me revelando. E eles realmente me liberaram. E eu falei, olha, eu sou um com vocês todos, com todos os filhos de Deus no Rio de Janeiro, em todo lugar, que a igreja é o corpo de Cristo. Aí eles, claro que muitos não entenderam, mas ficamos em paz. E eu cheguei na Rocinha, falei que Deus tinha mostrado, alguns irmãos não entenderam, até saíram uns 10, mais ou menos foram reunidos em outro lugar, mas a maioria ficou. Bom, o que o irmão falou acerca do templo, que nós tínhamos construído, aí o que aconteceu? O Senhor começou a falar comigo que aquilo ali não era a casa de Deus, aquilo ali era um local de reunião, e que tinha muitos irmãos que não tinham lugar para morar, uns pobres, que não tinha casa para morar, e aquele espaço ali tão grande, não é? Tinha um quintal grande, tinha uma área grande, prédio grande. Bom, aí eu falei com os irmãos, vou falar uma palavra com vocês, eu espero que vocês entendam. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: quem é a casa de Deus? Aonde o Senhor habita? É dentro de nós, não é? Dentro de nós, não é aqui dentro dessa casa. Aqui é lugar de oração, mas Ele habita dentro de nós. Isso aqui não é a igreja. Nós sozinhos não somos a igreja. Somos a igreja com todos os irmãos. Mas nós somos parte da igreja. Então o que acontece? Nós temos aqui que reúne conosco 3 ou 4 pedreiros. Que tal, os irmãos, a gente fazer desse local aqui um prédio de 4 andares, repartir para cada irmão um apartamento de acordo com o número de membros. Exemplo, se tem 3 membros, é um quarto para cada membro, um espaço. Nós fizemos as contas, os pedreiros, quando todos entenderam, o que aconteceu? Cada membro tinha 3 metros quadrados de espaço. Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto andar. Todos receberam local para morar. Mas eu, a minha esposa e meu filho, o Luiz, se eu não me engano, a Sara também, nós tínhamos, se eu não me engano, no momento, aqui, não sei se eu estou bem lembrado, eram 3 ou 4 espaços que nós tínhamos, que dariam um espaço bem grande, um apartamento bem grande. Mas, meus queridos, para que ninguém viesse dizer que eu estava fazendo aquilo para ficar com aquilo para mim, tinha chegado 2 irmãos, 2 pessoas, 2 jovens, que viviam nas drogas, que viviam na bebida, na rua, que aceitaram Jesus como Salvador e estavam reunindo com a gente, muito queridos irmãos. Aí o que eu fiz? Olha, irmãos, aquilo que pertence para mim e minha família, eu vou dar para esses meninos. Esses jovens vão ser donos. E eles receberam. E foi construído. E até hoje está lá o prédio com os apartamentos e os irmãos moram lá. E uma coisa interessante também, né, que o senhor já compartilhou comigo, a igreja, né, na Rocinha até hoje ela existe, né? Todo aquele trabalho que o senhor iniciou. Hoje quem é o irmão lá? Quem é o presbítero lá responsável hoje? Irmão Renato. Irmão Renato.
Então, quando o senhor veio para o Frade em Macaé, o irmão Renato ficou cuidando da obra lá. Ficou. Entendi. Irmão Renato ficou cuidando da obra. Alguns irmãos mudaram, Zé Simão mora em Minas Gerais hoje, outros também, mas existem irmãos lá. Agora, hoje a igreja, os irmãos que têm a visão da igreja, no Rio de Janeiro, uma vez por mês, eles reúnem juntos num espaço grande. Agora, durante o mês, eles reúnem nas localidades, por exemplo, Rocinha, Jacarepaguá, Botafogo, vários lugares. Mas, então, meus queridos, a experiência é muito maravilhosa, muito bom. E falando em cântico, e falando aquilo, voltando ao que eu estava dizendo aqui, esses dois irmãos que vieram, foi um de Macaé com o Frade, outro de Cabo Frio, inclusive um senhor muito querido, muito amado em Cabo Frio, que nos ajudou muito. Ele tinha uma casa e tinha plantações, eu esqueço o nome dele agora, ele plantava ali, assim, aipim, outras coisas lá, inhame, coisa, e ele arrancava aquilo, botava dentro da sacola e levava lá em casa para mim. Coisa que a gente nunca esquece, aquelas ajudas maravilhosas. E os irmãos que reuniam em São Pedro da Aldeia, num lugar chamado Campo Redondo, souberam disso. E esses irmãos foram lá, eles souberam e me chamaram para mim ir lá falar da igreja, o que era a igreja. E eu fui. E eu comecei a falar com eles. Dali, eu conheci dois irmãos que reuni em Cabo Frio. Falei com eles da igreja. E eles falaram com os irmãos que reuniam. Um é Sebastião, o outro eu esqueci do nome. Falaram com os irmãos que reuniam com eles. E os irmãos compreenderam. Dali eles foram para Araruama. Falaram da igreja em Araruama. Também os irmãos compreenderam. Estão até hoje lá, tendo a visão da igreja. Também irmãos de Búzios. Hoje tem, enfim, região dos lagos, foram alcançados. E nós aqui, morando em Macaé, ainda viajamos um pouco, mas diminuiu as nossas caminhadas pelo Nordeste. Não só no Nordeste, mas nós também fomos para Paraná, né? Interior do Paraná, Guarujá, Santos, né? Enfim, por vários lugares. E aí, uma coisa interessante que o senhor compartilhou, porque aqui em Macaé, então, vocês desceram do Frade e começaram a reunir com alguns irmãos. Isso. É isso? É. Então tinha o senhor, o genro do senhor, o Adeildo, a filha, a Sara, o Marcos Simões, Vanuz, os irmãos do início de caminhada. O senhor encontrou, parece, com o irmão Billy, né? Eu encontrei com o cunhado do irmão Billy, com o Paulo. Com o Paulo. E eles se uniam também. Eu cheguei na rodoviária aqui de Macaé e olhei aquele irmão, estava com a Bíblia na mão, né? Aí eu aproximei dele, começamos a conversar. Ele falou: nós reunimos a visão da igreja. O senhor tem nos mostrado como e tal. Aí comecei a conversar com ele. Dali eu fui reunir com esses irmãos. Tinha o irmão Billy, que é lá de Patos de Minas, trabalhava na Petrobras e reunia com esses irmãos. Hoje o Billy mora no Rio de Janeiro, reúne com os irmãos no Rio. E esse irmão que eu encontrei com ele aqui hoje mora em Patos de Minas, está morando. Meus queridos, muito bom, muito bom. Agora, nessas caminhadas,
eu quero dizer para vocês uma coisa interessante. Uma vez eu ia de Macaé para o Rio, e eu estava dentro do ônibus, quando eu olhei para a serra, à minha direita, serra, muito linda a serra. Aí me veio dentro de mim um cântico sobre o amor do Senhor. E eu comecei a cantar dentro do ônibus, bem baixinho, mas cantando. E é assim: foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou. Sendo rico se fez pobre para muito enriquecer. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Sofreu escárnios cruéis, no Getsemane angustiou. Mas tudo foi por amor. Foi por amor, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou. Foi por amor, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou. Estávamos sentados nas regiões da sombra da morte, mas um dia a luz de Deus raiou. Não foi porque nós merecíamos, mas tudo foi por amor. Foi por amor, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou. Foi por amor, foi por amor. Foi por amor que Jesus se entregou. Meus queridos, vou dizer uma coisa para vocês agora nesse instante. Como eu falei antes, eu comecei a trabalhar quando saí do Exército, no Rio de Janeiro, bem jovem. E eu tinha aproximadamente uns 23 anos, reunia na Batista do Catumbi, Igreja Batista Central do Catumbi. Cantava no coral e tudo. E eu trabalhava nesta gráfica. Um dia, eu estava lendo um livro, Paixão pelas Almas. E quando eu abri, estava lendo uma página, estava escrito que um missionário estava 12 anos preso num país comunista, porque pregava o Evangelho. E eu, quando estava lendo aquela página, o carcereiro, aquele policial, chegou na porta daquela prisão, daquela cela, abriu e chamou o preso. E aquele irmão saiu. E ele disse: olha, eu tenho autoridade agora para te liberar, para você ir embora. Pronto, acabou. Agora uma coisa você tem que fazer: não fala mais desse Jesus que você fala.
Aí aquele preso virou para ele e falou: olha, recolhe-me na minha cela, porque se você me soltar agora, a primeira coisa que eu vou fazer ao pisar lá na rua é dizer que Jesus salva o pecador. Aí, meus queridos, eu comecei a chorar. Fechei o livro e comecei a chorar. E os colegas meus que trabalhavam comigo disse: Juvenal, por que está chorando? O que houve? Eu falei: nada não, saí. E fui para o banheiro daquela firma. Quando eu entrei no banheiro, tinha muita gente do lado de fora, conversando e tal. Eu entrei dentro daquele aquele local ali, fechei a porta, e ali eu fiquei, e eu comecei a chorar. E veio no meu coração um cântico. E eu comecei a cantar assim: Oide aos povos da terra levar a mensagem de Cristo Jesus. Oh, quantos estão nas trevas vagar, sem paz e a perecer sem luz. Vem pela fé, apresente a Jesus, diga ao Mestre: eis-me aqui, Senhor. Aonde tu queres que o teu servo vá, com a tua ajuda eu irei, Senhor. Eu cantava, meus queridos, e chorava muito. Chorava e cantava. E parece que o céu desceu de cima a baixo. E comecei a cantar. Muitos estão no mundo a sofrer, dizendo: meu Deus, o que eu hei de fazer? Ide falai do amor de Jesus, que para salvar morreu lá na cruz. Vem pela fé, apresente a Jesus, diga ao Mestre: eis-me aqui, Senhor. Aonde tu queres que o teu servo vá, com a tua ajuda eu irei, Senhor. Amém. Muitas experiências através de cânticos. Mais uma vez, mais esse. São muitos, mas só mais esse, que também toca muito no meu coração. Uma vez eu ia passando aqui em Macaé, por detrás de um supermercado, que hoje é o supermercado Extra, ou melhor dizendo, eu estava indo para a rodoviária. Não, desculpe. Tudo isso eu passei, mas foi depois. Nós reuníamos lá no Mitiba. Terminou a reunião pela manhã, eu vinha para casa, meio-dia mais ou menos. Aí ia 2 homens e 2 mulheres bêbados, iam em direção ao mar, lá embaixo da Mitiba. E um daqueles cidadãos olhou para mim e falou: ora por nós, precisamos das suas orações. Falei: tá bom, meu querido.
eu vou orar por você. E eu vim embora, mas aquilo falou muito no meu coração. E eu vim para casa e comecei a orar. Um dia, eu voltei da reunião à noite, quando passou na rodoviária, do lado da rua, na calçada, aqueles dois, era João, um era João, morava em Niterói, era de Niterói, o outro era de Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, eu esqueço agora o nome dele. Eles estavam sentados no chão, do lado, entre eles tinha uma garrafa de cachaça. E eles olharam para mim e disseram, parei. Quando eu parei, eles falaram assim para mim, o João disse para mim, olha, ora por nós. Falei, vou orar. Eu orei por eles ali, parei, comecei a conversar. Era umas 10 horas, 10h30, deu 10h30, quando foi quase 11 horas da noite, aí veio o carro da polícia e parou ali. E os policiais levantaram, saíram com a arma na mão, pro nosso lado. Aí eu olhei assim, falei com os policiais, levantei a mão e falei, amigos, pode, tá tudo tranquilo aqui, pode deixar que eu estou conversando com eles, tá? Aí eles falaram, os policiais falaram, ó, desculpa, tá, desculpa. Não, tudo bem, tá bom. Eles entraram no carro e foram embora. Aquele João, ele olhou para mim e falou, olha, se o Senhor não estivesse aqui, nós ia apanhar muito, ia tomar muita coronhada, aquelas armas na nossa cabeça. E começaram a chorar. Aí eu chorava também, com pena deles. Aí aquele João, que era um baixinho, o outro era mais alto, ele falou assim, escuta, eu posso pedir uma coisa, o senhor? Eu falei, pode, meu filho, se eu puder te atender, eu puder fazer, eu faço. Ele falou, eu posso te chamar de meu pai? Olha, meus queridos, uma pessoa sentada na rua, já meio bêbado, polícia vindo para bater neles, ele agora me pedindo uma coisa, não pediu dinheiro, não pediu nada, eu posso te chamar de meu pai? Posso dizer, você é meu pai? Pode ser meu pai? O que ele estava pedindo, se eu podia ser pai dele. Eu chorei. Eu quando lembro choro. Aí eu falei, levanta meu filho. Ele estava sentado. Falei, levanta meu filho. Ele levantou. Aí eu abracei ele. Ele me beijou, eu beijei ele. E as pessoas passavam na rua vendo eu abraçado aquele cidadão. Ninguém entendia nada. O outro também começou a chorar. O outro cabelo bem comprido, barba. Falei, levanta meu filho. Ele levantou chorando, abracei ele, ele me abraçou, me beijou, beijei ele. E eles ficaram ali. Falei, meu Senhor, e agora? Como eu vou para casa? Deitar e dormir e deixar meus filhos aqui na rua. Como é difícil. Eu fui para casa. Cheguei em casa, fui orar, chorei bastante. Contei para minha esposa, meus filhos, que era adolescente ainda, pequeno. Falei, olha, aconteceu isso. Amanhã eu vou lá na rua, se eu achar ele, eu vou trazer aqui para dentro de casa, tá? Que agora são meus filhos. A minha esposa falou, pode ir. Aí, no outro dia eu saí. Quando chegou do lado do mercado, que é hoje mercado extra, naquele tempo acho que era a Casa da Banha, e ele estava lá sentado lá no chão. Falei, meu filho, levanta. Ele falou assim, quem é você? Eu falei, sou teu pai, você falou onde que é meu filho, queria ser meu filho. Aí eles vieram.
e joguei saco nas costas e caminharam junto comigo. Quando eu cheguei na porta da minha casa, que é perto do Balcão da prefeitura. balcão da prefeitura, aí os vizinhos ficaram tudo assim meio assustados. Falei, pode entrar, a casa é nossa. Falei, usar no banheiro, pode entrar no banheiro. Aí entraram no banheiro e tal. Aí passou, falei, quer tomar banho? Tomaram banho. Eu falei, se vocês quiserem que eu corte o cabelo de vocês, eu faça a barba de vocês, eu também sei cortar um pouco de cabelo. Falei, eu ajeitei eles. Aí, conclusão. Contei aos irmãos, e os irmãos viram, souberam da história. O que aconteceu? Os irmãos mandaram roupa para eles, mandaram cestas básicas lá para casa me ajudar. E, conclusão, eles moraram. O irmão que era de Niterói ficou 6 meses comigo, mas o de Minas ficou 2 anos. Trabalhou no Gelopa, vendendo geladinho, enfim. Saiu das ruas. Saiu. Creu no Senhor Jesus. Creu, aceitaram o Senhor Jesus, foi batizado. Mas nessa história toda, Deus me deu um cântico. Deus me deu um cântico assim. Pode a mãe que amamenta seu filho abandoná-los, mas eu não vos abandonarei. Pode a mãe que amamenta seus filhos abandoná-los, mas eu não vos abandonarei. José preso estava no Egito, solitário e longe de seus irmãos, mas o Deus de Israel era com ele, consolando o seu coração. Pode a mãe que amamenta seu filho abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Pode a mãe que amamenta seu filho abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Os 3 servos de Deus foram jogados na fornalha 7 vezes aquecida, mas o 4º homem ali estava, Aleluia. com o fim de salvar as suas vidas. Pode a mãe que amamenta seu filho abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Pode a mãe que amamenta seu filho abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Daniel foi jogado entre as feras, porque 3 vezes o dia orava a Deus, mas o anjo selou a boca das feras, porque Deus tem cuidado dos seus. Aleluia. Pode a mãe que amamenta seus filhos abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Pode a mãe que amamenta seus filhos abandoná-lo, mas eu não vos abandonarei. Maravilha. Maravilha. Queridos, é maravilhoso, né, ouvir o testemunho do irmão Juvenal, né? Eu conheço ele há uma década, 10 anos, e o que eu posso falar é o testemunho de fidelidade ao Senhor, de perseverança, né? E um irmão muito sensível, né, à voz do Espírito Santo. Além de evangelista,
né, de um grande evangelista, né, um salmista também, né? Além de ter servido a Igreja de Deus, né, em Macaé, na Rocinha, né, além de servir a Igreja de Deus aqui na região dos Lagos, também tocou, né, o Nordeste, tocou o sul do Brasil, Paraná, né, tocou São Paulo, na região do Guarujá, de Santos. E a iniciativa, né, de nós gravarmos aqui no canal foi inclusive com o objetivo dos irmãos de longe, né, poderem ter acesso, os irmãos de longe terem acesso ao testemunho do irmão e poder relembrar, né, do irmão Juvenal, relembrar do que Cristo fez, né, e tem feito através da vida dos servos de Deus que se dispõem a se entregar à vontade de Deus. E eu queria fechar esse vídeo falando uma coisa para os irmãos que eu tenho meditado. As Escrituras dizem o seguinte, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Na carta de 1 João, João disse: assim como Cristo vos amou e entregou por vocês, a vida dele por vocês, vocês devem fazer assim pelos seus irmãos. E queridos, tem uma outra coisa que me intriga em Efésios capítulo 5, que Paulo diz: assim como Cristo amou a igreja, também, entregando a sua vida, amem as suas esposas. E eu fiquei meditando nisso, e ouvindo, e pensando, e, né, já ouvi algumas palavras também de irmãos queridos. E queridos, como Cristo entregou a sua vida? Cristo, ele se entregou 100% à vontade do Pai. E quando ele se entrega 100% à vontade do Pai, nós, a igreja de Deus, ela nasce. Nós somos santificados porque ele se entregou à vontade do Pai. Como que ele nos amou, os seus irmãos, os seus amigos? Porque assim ele nos chama. Se entregando totalmente à vontade do Pai, que era morrer na cruz, que era se encarnar, era ver uma vida sem pecado, uma vida perfeita, morrer na cruz, e toda a obra da redenção acontecesse, a ressurreição dele, a glorificação, a coroação. Então, queridos, o que eu vejo na vida do irmão Juvenal? Que ele, né, não amou a própria vida, mas se entregou à vontade do Senhor. Em cada estágio, em cada etapa da vida dele, qual o Senhor lhe exigiu que ele entregasse algo, ele, como um sacerdote, se entregou como uma oferta ao Senhor. Então fica um exemplo para nós. O objetivo do nosso canal é ensinar os filhos de Deus a serem aperfeiçoados no sacerdócio, entender que são ministros governantes, governados por Jesus para governar através da oração, da intercessão, através de uma vida prática, da encarnação da palavra de Deus, através de se tornar um sacrifício vivo, ambulante, uma oferta para Deus, se entregando totalmente ao Pai, e assim abençoando a família, a igreja de Deus e a cidade onde nós moramos. Então fica aqui esse testemunho, essa palavra do nosso querido irmão Juvenal, e eu queria agradecer, muito obrigado, né? Ele pediu aqui a palavra novamente, eu vou ceder para ele, né? Mas já agradeço grandemente, que Deus lhe abençoe, abençoe sua casa, sua família, seus filhos, netos, né? Que a graça do Senhor seja abundante, como foi até aqui. Eu quero, irmãos, agradecer em primeiro lugar ao Senhor, que tem nos dado graça, nos sustentado até aqui. E também quero agradecer de todo o meu coração por todos os lugares que passei, os queridos irmãos que me receberam com tanto carinho, com tanto amor. Que Deus os abençoe abundantemente. Nós agradecemos e oramos por vocês. Muito obrigado, irmãos. Amém. Obrigado, querido Juvenal. Amém. Deus abençoe.